a primeira ideia foi essa: a gente precisa fazer esse algoritmo ser usado, né, não faz sentido a gente só publicar um algoritmo, tá, foi numa revista internacional maravilhosa e tal, mas é isso. E aí parar por aí não era o que a gente queria transformar alguma coisa. Hello, hello, Labmate! Episódio super especial hoje, eu garanto que você vai curtir, então já aproveita para deixar o like aqui nesse vídeo e seguir o canal também. A gente é um podcast novo ainda e percebemos que cerca de 97% das pessoas que assistem por aqui ainda não estão inscritas, então faz esse favor pra gente, se inscreve agora, porque isso ajuda muito a manter esse projeto vivo e crescendo. Hoje você vai conhecer Ana Helena Ubrich, farmacêutica e doutora em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que transformou um problema do seu dia a dia no hospital em um negócio que já impacta mais de 1.200.000 pacientes pelo Brasil. Junto com o irmão, o cientista de dados Dr. Henrique Dias, ela criou uma startup voltada à inovação em saúde. Dessa parceria nasceu a No Harm, uma plataforma de inteligência artificial no modelo Software as a Service, que hoje ajuda farmacêuticos e equipe médicas a tomarem decisões mais seguras e eficientes dentro dos hospitais. Neste ano, a doutora Ana Helena foi a única brasileira incluída na lista da revista Time, das pessoas mais influentes do mundo em inteligência artificial, ao lado de nomes de peso do setor de tecnologia, dentre outras indústrias. Segundo a própria Time, dados também da No Harm, a plataforma já é usada em mais de 200 hospitais, clínicas e centros de saúde brasileiros, somando mais de 5 milhões de prescrições avaliadas por mês e já gerou uma economia total superior a 30 milhões de reais em custos operacionais e medicamentos. Tudo isso mantendo o propósito de ser open source, sem fins lucrativos e de fazer a diferença dentro do SUS. A gente queria dar de graça para o SUS, nenhum investidor ia querer isso, né. Nesse episódio, você vai descobrir como conversas de domínio em família se transformaram em uma health tech reconhecida internacionalmente, quais foram os passos para transformar uma pesquisa de doutorado em uma solução real de impacto e ainda uma prévia dos próximos planos da No Harm. Um agradecimento especial ao PROEC da Unesp pelo apoio nesse episódio. Ana Helena, seja então muito bem-vinda ao Lab to Business. Obrigada, Mariana, pelo convite. Eu que agradeço. Bom, Ana, eu gosto de começar esses episódios, né, com uma pergunta, assim, que às vezes um pouco mais reflexiva para os convidados, mas para repensar um pouquinho mesmo, assim, na sua trajetória, né, desde, né, da farmácia hospitalar até a lista, né, da Time de 100 pessoas mais influentes aí em inteligência artificial no ano de 2025. Se você pudesse escolher, né, uma palavra para definir a sua trajetória até o momento, qual palavra seria? Perseverança. Hum, muito bom. Por que que você acha? Que é um caminho longo, assim? É um caminho longo e a gente não teve ajuda de de investidor e tudo, né, a gente foi Uhum, construindo conforme a gente achava que fazia sentido para o nosso propósito. Então a gente perseverou, apesar de não ter esse apoio financeiro que muitas vezes as startups têm, né. sim. E a gente Possibilita, né. conseguiu construir com o nossa dedicação, gratuitamente, né, durante um Uhum, longo período aí antes de começar a conseguir pagar o próprio salário, que permitiu que a gente desse mais tempo, né, nosso uhum. para dar andamento ao nosso projeto. Ao projeto, né. Muito bom. Bom, a gente vai ver aí, ao longo do episódio como que essa palavra, né, realmente, né, esteve presente aí, porque a gente vai comentar, né, sobre a No Harm, sobre os desafios que vocês passaram até o momento que está. Bom, mas eu queria começar um pouco assim, né, voltando no começo da sua trajetória, você fez mestrado e doutorado em Química, né, pela Federal do Rio Grande do Sul, e você trabalhou também como farmacêutica hospitalar. Conta um pouco, assim, pra gente do começo dessa sua trajetória, teve, né, foi ao mesmo tempo, primeiro você fez a pós, qual que foi a motivação sua em fazer a pós-graduação e depois essa transição aí pós-academia? Na verdade foi eu sempre gostei de trabalhar em hospital, tanto que eu fiz, depois no final da minha faculdade, eu tinha um estágio obrigatório, e eu fui fazer o Uhum. estágio obrigatório no Hospital Moinhos de Vento. Só que depois para conseguir vaga em hospital é muito difícil, porque tu tem que ter experiência anterior para eles quererem, né, te Te colocar, contratar. como farmacêutica. E como eu só tinha uns 6 meses ali de estágio, de experiência, eu não consegui
vaga em hospital. E eu tinha Hum, feito iniciação científica, em química, eu gosto muito de química, eu escolhi farmácia também por causa da química, né. E então eu voltei, como eu fiz a iniciação científica, eu voltei a ir para academia, né, em química, e fiz mestrado, doutorado em química, né, bem avançada que é, né, sim. esse assunto no mestrado e doutorado, eu gostei muito, mas Uhum, trabalhava com muitos solventes, né, era uma uhum, coisa que eu sentia que eu poderia estar prejudicando a minha saúde. Então eu hum, fui estudar para concurso para tentar entrar, no em hospital, que era o que uhum. eu gostava também. E entrei no Hospital Conceição, assim, logo que eu terminei o doutorado. Olha, Estava terminando o doutorado, fiz o concurso e entrei no Hospital Conceição. E aí foi um sonho, assim, o Hospital Conceição é uma escola, olha. um mundo, assim, para ser desbravado, principalmente que eu já tinha passado, assim, Para um 6 anos estágio, né? fora da área Ah, de sim. farmácia. Uhum. E durante a minha graduação, eu não tive muito de farmácia clínica, que é o assunto que a gente trabalha na Non-Harm. Então eu Agora. tinha pouco conhecimento de atuação de farmácia clínica, mas eu tinha a base de farmacologia, né, da Sim. faculdade e tudo mais. E durante o tempo quando eu entrei no Hospital Conceição, eu tive uma insegurança muito grande de fazer a atividade que eu me propus a fazer lá, que era Uhum, avaliar se as prescrições estavam adequadas e participar dos rounds multidisciplinares. Então, uhum, no Hospital Conceição, a gente estava começando alguns projetos de round hum, multidisciplinar. Existe muito round dos residentes e tal, mas multidisciplinar tinha só na oncologia lá no Conceição. E aí tinha uma hum. farmacêutica da oncologia e UTI, mas Uhum. na parte da enfermaria não tinha Não round. tinha. E aí quando começaram os rounds, eu me propus a ser a farmacêutica dos rounds. E Olha. aí, eu tinha pouca experiência nisso, né, então eu fui Uhum. muito estudando muito em artigos científicos, livros de farmácia clínica, não tive isso na faculdade, mas eu fui atrás, né. Teve que aprender ali no Eu no tive que dia a dia aprender, mesmo, né? estudando por conta, assim. Uhum, Então eu pegava muitos artigos científicos que os farmacêuticos, atuavam e publicavam qual é o papel do farmacêutico dentro desses hospitais, quais são as intervenções que eles faziam, e aí eu ia pegando esses exemplos e tentando aplicar, né, lá no hospital. E assim eu fui aprendendo muito, e uhum, publiquei artigo também de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Então eu senti que tinha muita diversidade na forma como tu avaliava a prescrição de acordo com o teu conhecimento. hum. Então a atuação do farmacêutico era muito relacionada com o seu conhecimento, Ele não tinha um sabia. padrão de avaliação de prescrição. Eu sentia que Uhum, precisava de alguma coisa que ajudasse esse farmacêutico que não tinha uma experiência uhum. nisso, e a tomar decisão na hora de Que avaliar uma padronizasse mais prescrição. ou menos a tomada de decisão, né? Exato. Então, Uhum, eu falava muito sobre isso com meu irmão no em casa, né, a gente sempre discutiu muito de trabalho, a gente é muito, assim, workaholic, assim. Então a gente conversava muito disso dentro dos domingos em família e tal, explicava o quanto era difícil de eu me sentir segura na hora de avaliar uma prescrição e dizer assim: "Ah, tá ok, pode passar". E tinha uhum. muito pouco tempo para fazer isso, né, Sim, eu porque o fazia muito volume, né? porque eu gostava muito disso, né, e Uhum. sentia que era importante isso. Sim. Ana, pegando nessa parte, né, então é bem o começo da No Harm mesmo, né, essa sua vontade, assim, de fazer alguma coisa diferente nesse sentido e nessa dificuldade que você enfrentava no Hospital Conceição. Só que eu fico pensando assim, muitas pessoas, muitos de nós, né, às vezes vê um problema, assim, no trabalho e não faz nada, né, deixa, vai passando, até porque por N motivos, né. Mas você não, né, você decidiu, né. Você acha que você tinha, assim, ou alguma característica pessoal ou alguma mentalidade,
que fez você enxergar um problema e querer fazer alguma coisa, assim, a mais a partir disso? Eu acho que a nossa educação em casa, assim, né, o meu pai sempre foi muito de, resolver os problemas no trabalho dele. Hum. Esse era o exemplo que a gente tinha em casa. E a minha mãe também, diretora de escola e tal. Ah. Mas ele tinha essa visão de tentar resolver os problemas de uma forma, mais eficiente, né. Hum. Então ele construía programas de computador, assim, Olha. ele não fazia o programa, mas ele Uhum. chamava pessoas para tentar construir algo que resolvesse aquele problema. E essa experiência de visualizar isso sempre dentro de casa, eu acho Sim. em casa mesmo, né. Ele tinha uma máquina de lavar, a gente, né, não tinha muito dinheiro, Uhum. então ele tentava resolver sozinho, né, ele abria Olha. e tentava arrumar e tal, então a gente sempre teve isso de exemplo em casa. Então, acho que por isso, por mais que eu fosse concursado do Conceição e isso acaba, Sim, dando uma certa, né. É, estabilidade, e que aquela estabilidade muitas vezes vai para pessoa que quer ficar mais tranquila, não quer, né, se ter envolver, problemas, né. É. ela não vai tentar né, resolver aquele problema. Mas assim, eu nunca tive isso, pelo contrário, né, eu até às vezes me meto demais nas coisas para tentar resolver. Então, Sim. acho que é isso, seria isso mesmo. Da característica e de vocês ter esse exemplo, né, também dentro de Exato. casa. Muito bom. Bom, e aí você comentou já, né, que os almoços de domingo na sua família era meio que uma sessão de brainstorming, podemos dizer assim, né, entre você Exatamente. você e seu irmão. Na época ele estava então fazendo doutorado, né, em ciência da computação na PUC do Rio Grande do Sul também. Em que momento você acha, assim, que a conversa mudou de tipo: "Ah, tem um problema interessante no meu trabalho" pra isso pode ser um projeto de pesquisa no meu doutorado, ou isso pode virar uma empresa". Essas conversas foram tudo junto ali ou aconteceram em momentos diferentes? Não, foi em momentos diferentes a questão da empresa e da ideia do projeto, né. Hum. Eu tenho uma memória muito fraca, mas o meu pai me conta dessa situação, que eu ficava um pouco provocando em relação ao fato dele estar fazendo uma pesquisa que não era tão aplicada, e eu tendo Entendi. tantos problemas para resolver, né. E então teve um momento que ele trouxe assim: "Ah, mas então esse problema eu acho que a gente conseguiria resolver com Hum. inteligência artificial", que é a questão de tu olhar a prescrição e não ter que saber de cor todas as posologias, né. Sim. Por exemplo, tá, uma dipirona tá, de 6 em 6 horas, né, é comum, Uhum. 1000 miligramas de 6 em 6 horas. Então isso, tá, eu sei, é fácil, é simples, mas todos Sim, os medicamentos é muito mais complexo tu com saber, certeza. em todas as indicações, qual é a posologia adequada. E tu tem pouco tempo para olhar isso, então tu te dá Sim, conta que aquela posologia não está correta, que aquela dose é uma dose elevada, é difícil de tu em pouco tempo, sim, né, saber de todos os medicamentos. sim. Então ele disse assim: "Mas se a gente tiver um histórico, né, de prescrições do hospital, a gente tem inteligência artificial que lida com esse histórico e diz o que é comum e o que é incomum". Então a Hum. gente foi e também, em outro momento eu estava no núcleo de segurança do paciente no hospital, é que eu me meti em Uhum. tudo, né. Que Núcleo de podia ser segurança do paciente, controle de infecção, gestão de altas, eu estava tudo ao mesmo tempo. A gente fazia uma busca ativa de eventos adversos, que era muito demorada, muito exaustiva. Então tinha esses 2 pontos, né, 2 trabalhos que a gente focou no doutorado dele. inicialmente. E eu fiquei de orientadora no doutorado, de co-orientadora, porque tinha que Uhum, ter alguém do hospital que era representante, que era, colocava a pesquisa na plataforma Brasil, que é o comitê de uhum. ética para liberar os dados. Então, a gente ficou nesses 2 pontos, em identificação de eventos adversos, que foi o nome do projeto, né, Uhum. dentro do prontuário eletrônico,
e também essa questão de o que prescrição padrão ou não, né, são 2 algoritmos Entendi. completamente diferentes. Ah, sim, Um são 2 coisas diferentes. um é com texto, né, é o Uhum, texto que consegue identificar dentro do texto um evento adverso, e o outro é com dados estruturados. entendi. Bom, muito bom. Bom, o algoritmo então, né, o Henrique desenvolveu durante, né, juntamente com você, né, orientando durante o doutorado. A gente tem muitos pesquisadores, né, pesquisadores que ouvem o podcast, né, e às vezes tem algum algoritmo aí na gaveta também. Qual que você acha que foi o primeiro passo não acadêmico que vocês deram, assim? Qual que foi a primeira conversa fora da universidade? Como que vocês abordaram isso? Não foi fácil, eu lembro que a gente conversou com alguns hospitais, principalmente o Henrique, na época eu estava, com 2 filhos em casa Sim, e ainda trabalhando no Hospital Conceição, e ele estava fazendo doutorado e estava dedicado para o doutorado. Então sim. ele tinha mais tempo, né, para ir. Uhum. Algumas vezes eu fui com ele em alguns hospitais, mas ele Que que ia foi só mais à frente disso. E ele conversou a gente conversou, eu lembro com não vou falar os nomes dos hospitais, né, sim. com alguns hospitais e, as pessoas ficavam interessadas, mas não a ponto de, ir Comprar a ideia, né? comprar ideia, fazer um acordo de colaboração. Tem um Uhum, trabalho, né, a ser feito aí, uhum. que Sim, tu precisa estar aberto e dedicado àquilo, né. Então, assim, quem abriu as portas e se propôs a assinar esse acordo de colaboração, né, foi a Santa Casa de Porto Alegre, que tinha um centro de inovação, então, olha, que tinha essa visão, né, de inovar e abrir as portas para essas empresas. Então acho que esse foi o diferencial. Eles tinham é. pessoas dedicadas a isso, A isso, né, pra né, avaliar, né? porque tu vai pegar para o farmacêutico, tem milhões de demandas ali. Sim, Colocar mais uma demanda de ir pedir um para um supervisor, setor né, liberar e não sei o quê, então assim, é muito mais difícil. Então esse centro de inovação ajudou bastante a apoiar essa ideia de colocar no harm e validar no harm, e hoje eles têm a no harm já faz mais de 5 anos, de uhum. graça, porque eles validaram a nossa solução. Então isso é Eles uma foram o coisa primeiro, né? interessante também, porque tem gente que quer já iniciar cobrando, né. Isso é Sim, uma diferença, porque tu querer cobrar de uma coisa que tu não tem validado, né, uhum. já é difícil de graça, imagina Já é tu difícil, ainda né, com certeza. cobrando. É, quando não tem dinheiro envolvido já é difícil, né, igual você É, comentou. E aí exato. talvez a questão da perseverança também que você falou, né, porque acho que muitas vezes a barreira de entrada pode ser bem maior, né, do que quando você já tem alguém que aceita, né, e daí se você Claro. não for perseverante acaba que você já desiste no Já primeiro desiste. desafio, né. Com cer até porque a ideia inicial era colocar esse algoritmo dentro do Conceição. Hum. A primeira ideia foi essa, né. "Ah, a gente precisa fazer esse algoritmo ser usado, né, não faz sentido a Uhum. gente só publicar um algoritmo", tá, foi numa revista internacional maravilhosa e tal, mas é isso, né. E aí parar por aí não era o que a gente queria transformar alguma coisa. E, então a gente queria colocar esse algoritmo, o de detecção de eventos adversos, dentro não, desculpa, o de identificação de prescrição fora do padrão, a gente queria Uhum. colocar dentro do Conceição. E aí eu fui lá na diretoria, mostrei a ideia, não sei o que e tal, não foi para frente, porque tinha 500 demandas e a farmácia não era prioridade. Não era prioridade. Então, não deu essa ideia, e aí a gente Uhum. partiu para os hospitais, né. Uhum. E aí o Henrique conseguiu, convencer lá o pessoal da Santa Da Casa e Santa do Mãe Casa. de Deus também, Uhum. os 2 que aceitaram, mas quem validou mesmo foi a Santa Casa. Foi a Santa Casa, muito bom. Bom, Ana, e agora falando um pouco, né, mais da No Harm, assim, não sei o que que você pode contar pra gente, em que estágio de startup que a No Harm se encontra? Eu sei que você comentou, né, que vocês começaram a trabalhar nesse projeto já tem 5 anos, né, praticamente. Eu sei que agora, né, que imagino que agora que com a lista da Time de novo foi mais, né, reconhecido, mas já é um projeto aí que vem já de 5 anos, vocês já efetivamente nos hospitais. Em que estágio você acha que vocês estão agora? De crescimento ou conta pra É, gente? eu diria que entre tração e escala ali, né.
Hum. porque a gente até no BNDES em 2023 a gente entrou no na atração, né, Hum. no negócios de impacto, a gente foi selecionado para participar na parte de tração. Mas eu acho que a gente já está na escala, na Na verdade. escala, né. É. E o que que você pode contar pra gente sobre o time também na No Harm, né? No começo era você e seu irmão, né, fazendo tudo ali, imagino, né, mas teve algum momento, assim, ou qual foi o momento, né, que vocês decidiram que vocês precisavam estruturar mais, que precisavam incorporar mais pessoas? A gente foi de acordo com o que a gente tinha de dinheiro para pagar as pessoas, assim, Hum, não era tanto por necessidade, porque a gente tinha que ter dinheiro, não adianta, né. Então sim. a gente foi teve muito voluntário no início, né, Hum. ou o que geralmente eram pessoas, bom, voluntário eu e o Henrique, a gente foi voluntário Sempre foram. até 2023, né. Então e a gente teve alguns amigos do Henrique que no do doutorado também, que Uhum. participaram, mas geralmente a gente pagava, parcial, assim, Uhum. né, mas eles ajudavam muito, principalmente o Muito. nosso desenvolvedor, que até hoje está com a gente, que é fantástico, e ele foi super importante desde o início. Uhum. E desde o início ele está com a gente, então o Henrique desenvolve também, Uhum. mas ele que ficou, de no início o Henrique desenvolvia mais, e contratou uma empresa para ajudar no Uhum. desenvolvimento, e aí depois o Marcelo entrou com a gente e desenvolvia a gente desenvolvia toda semana, fazia reunião para definir quais são as funcionalidades que seriam priorizadas, né, a Uhum. gente discutia junto com as farmacêuticas que estavam validando também, né. Uhum. Foi bem interessante essa construção. No começo, né, muito bom. E vocês, bom, essas pessoas, né, hoje elas trabalham full time pra No Harm e você comentou que você e seu irmão desde 2023, né. Eu queria te perguntar assim, foi depois de quanto tempo de projeto, então, que vocês conseguiram, né, de fato, se dedicar full time? Você comentou que foi desde quando vocês tiveram apoio financeiro, né, foi através dos grants que vocês foram aplicando e sendo selecionados ou como que foi? Na verdade, assim, a gente ficou de voluntário até eu fiquei até finalzinho de 2022 e o Henrique até janeiro de 2023. E só que a gente se sustentava com o valor dos nossos salários nos nossos Nos empregos, trabalhos, né, né? nossos Uhum. trabalhos. Os grants serviram para a gente não ter que gastar o nosso dinheiro para, por exemplo, a gente contratou uma outra empresa para ajudar Uhum. no desenvolvimento, a gente tinha que fazer documentação da empresa, né, conseguir fazer essa Sim. documentação, estatuto, ata, essas coisas, que a gente não tinha conhecimento, né, imagina a gente Uhum. abrir uma É, empresa, ele é da computação e eu sou da da farmácia, farmácia. sabe nada do assunto, né. O Henrique até Sim. já tinha feito apoiado algumas startups, tinha algum conhecimento do assunto, mas a Hum, gente teve que contratar a empresa para ajudar nessa parte, principalmente de terceiro setor, que é diferente, né. sim. Então a gente teve que contratar e isso os grants ajudaram, principalmente o prêmio do Google ali de 3 anos que a Uhum. gente ganhou, e daí ajudou a pagar essas contas aí. Nesse começo, né. Bom, e vocês então foram incubados, vocês estão hoje ainda na Tecnopuc, que é o parque tecnológico, né, da PUC, E e com relação à incubadora, assim, né, eu sei que tem outras pessoas, eu já conversei, com outras pessoas que fundaram, né, que estão em estágios iniciais de startups, no caso, mas que também já comentaram aí sobre essa questão de agências incubadoras. O que que você acha, assim, que mais ajudou vocês? O que que foi que vocês tiveram que resolver sozinho? E eu pergunto justamente por isso, né, porque às vezes as pessoas têm expectativas de ou muita incerteza, né, o que que uma incubadora pode fazer pelo projeto delas. eu acho que quando tu tem um projeto, principalmente vindo da academia, né, que tu não Uhum. sabe muito de negócio, né, Hum, a incubadora ajuda essa visão de negócio, né, tu conseguir transformar aquela pesquisa num negócio não é uma coisa simples para quem não não, domina essa área. Então sim. eles ajudam nesse sentido, tem vários, tem a parte de projetos que eles fazem, o Tecnopuc Garage, eu acho que é Uhum. um que consegue pegar transformar essa pesquisa em um negócio, e lá a gente tem muitas conexões, né, que é muito bom.
também. Uhum. Relação entre empresas, por exemplo, lá a gente tinha próximo o Hospital São Lucas, que também a gente, através da conexão deles, é que a gente conseguiu daí vender Entrar. o São Lucas, porque daí eles já tinham, tem leitos privados e a gente já Hum. tinha validado a solução com a Santa Casa, né. Uhum. Então foi uma conexão ali que ajudou a implantar no Harm lá no São Lucas. Ou seja, além de ajudar com essa questão do projeto, né, que é uma coisa que realmente muitas pessoas comentam mesmo, que tem essa dificuldade, né, não sabe o que é um plano de negócios ou não sabe, a gente tem Exato. uma linguagem totalmente diferente na academia, né. É, eu acho que o Henrique, nesse ambiente, conseguiu, captar bastante informação, que ele estava mais ativo lá, né, ele Uhum. fazia pesquisa lá, então conseguia também estar lá mais tempo. Sim. E eu depois no BNDES Garage foi bem legal, que daí eu peguei um pouco dessa experiência de pensar no modelo de negócio, Uhum. fazer a teoria de impacto, que daí era mais voltada para negócio de impacto, né. Uhum. Então foi bem interessante. Foi daí que começou, muito bom. Ana, vocês com a No Harm, vocês enfrentaram algum desafio, assim, com relação a aprovações regulatórias? Que o No Harm, né, a plataforma faz recomendações clínicas, né, que estão ligadas, né, à segurança do paciente. Isso varia de hospital para hospital ou teve alguma coisa a mais que vocês tiveram que fazer com relação a isso? Sim, a gente tem como plataforma usada, né, tem uma resolução da farmácia que saiu recentemente, que a gente teve que cadastrar na Harm como plataforma dentro do CRF, né, do Conselho Hum, Regional de Farmácia. Então a gente nós somos cadastradas no CRF para poder, utilizar como plataforma. Então, hum, nesse sentido que a gente teve que estar de acordo com essa resolução. entendi. A Tecnopuc ajudou vocês, assim, com a questão dos negócios, com modelos de negócios. Foi com a ajuda deles, assim, que vocês chegaram nesse modelo de tipo, vamos fornecer para o SUS e vamos cobrar de leis? Como que foi, assim, que vocês chegaram Não, nesse final? essa parte foi uma coisa bem original mesmo, nossa, o Henrique pensou nessa ideia da gente ser sem fins lucrativos e eu disse que eu achava que fazia mais sentido mesmo, porque, quando a gente estava lá no inicinho, a gente tinha um investidor interessado, Hum, e a gente percebeu que não tinha muito fit com a gente, sabe. uhum, E a gente queria dar de graça para o SUS, nenhum investidor ia querer isso, né. sim, E era o nosso propósito. Eu trabalhava no SUS, a gente sempre foi privilegiado, né, em ter, por exemplo, universidade federal de graça, né, a gente não pagou sim. nada pelas nós 4 filhos, nenhum pagou pela universidade. Olha. E eu ainda entrei num hospital SUS que eu via que era difícil tu conseguir implantar uma ferramenta mesmo de graça, já era Uhum. difícil. Tu imagina a gente cobrando, então seria muito difícil imaginar algum hospital SUS conseguindo pagar pela nossa Olha, por solução, isso, né. né, porque já é difícil de priorizar mesmo de graça, imagina pagando. Sim. Então a gente queria muito impactar o SUS, né, porque nós somos muito pró SUS, assim. Uhum. Então a minha irmã trabalha também para o SUS, é médica de Olha. família, é super Ou seja, vocês estão comunidade, bem assim, então é difícil da gente pensar em cobrar do SUS e não estar atuando com o SUS, ia ser muito triste para nós, né. sim. Então era uma forma da gente conseguir fazer o que a gente queria mesmo, com o nosso Uhum. propósito mesmo. Sim. É igual você falou, né, desde o começo do propósito, né, com certeza iria desviar, né, talvez vocês não teriam tanto Com certeza. ânimo para trabalhar em uma coisa que vocês não vissem que era Exato, o faria sentido eu sair do meu emprego do Conceição, estável, maravilhoso, que eu amava uhum. trabalhar, para ir para uma coisa que eu teria um investidor definindo o que eu devo ou não fazer? Sim, Não faria sentido não para mim, faria. né. E aí para o Henrique é a mesma coisa, ninguém precisava sair do seu emprego. Se era É, para sair do emprego, era para fazer uma coisa que fazia sentido para fazia nós. sentido. Perfeito, Então muito bom.
Ana, você, eu li várias entrevistas suas, né, você menciona que vocês tiveram reuniões com investidores, assim, que você descreve como terríveis, né. Eu imagino que justamente pelo fato, né, de vocês terem esse propósito que era, um impacto na sociedade como um todo, né, e não, visando lucro, né, como é a realidade de não sei se da maioria, mas de muitas startups, né, especialmente as que conseguem investidores. Eh, eu queria saber, assim, se teve algum momento, por exemplo, nessas reuniões que eles tentaram desincentivar vocês a fazerem desse jeito ou tentaram mesmo persuadir vocês a irem para uma outra rota? Sim, teve e foi bem ruim mesmo, assim. Eu nunca imaginei que ia ser tão ruim, na verdade, assim, porque tem investidores que são legais, né, que Sim, não tenho nenhum problema com investidor, assim, mas essa experiência que a gente essa teve experiência. não foi a primeira experiência, mas ao Uhum, longo da No Harm a gente teve oportunidades, né, que os investidores trouxeram para a gente trocar a nossa empresa sem fins lucrativos para com fins lucrativos, uhum. e esse momento foi horrível, Nossa. É, eu né, imagino a que gente sentiu, assim, como pode assim, como é que a gente sentiu que a gente estava no caminho certo, né, uhum, porque era aquele ambiente estava muito longe do que a gente queria estar. Então a sim. gente teve certeza que era esse o caminho. Ia falar Foi isso, de certa serviu forma foi serviu ótimo. justamente para isso, né? Exato. Pra vocês terem certeza que realmente não era isso. E você e seu irmão, vocês comentaram, né, que desde o começo ele propôs a ideia, então você abraçou a ideia, vocês são, né, bem, assim, orientados nesse sentido. É, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, quando geralmente você funda uma startup, você tem um cofundador, né, às vezes pode ser acontecer momentos aí que as pessoas não estão na mesma página, não estão 100% alinhados. Você e seu irmão sempre estiveram, assim, alinhados nas decisões ou teve algum momento, assim, que um ou outro teve que impor uma ideia, como que foi? Sempre não, né, a gente, tem opiniões diferentes e é bom que a gente tem outras pessoas para ajudar nessa moderação, assim, né, Sim. porque daí a gente pede: "Bom, vamos juntar", o Marcelo, que é desenvolvedor, ele é super alinhado com a gente, então a gente traz para a discussão, a gente tem o conselho também, a gente tem algumas Hum, pessoas que são voluntárias como conselheiras da No Harm, né, tanto na parte acadêmica de universidade, uhum, quando a linha é mais relacionada com a parte acadêmica, a gente chama os conselheiros científicos, e quando é uhum, mais negócio, a gente, tem algumas pessoas da equipe que são conselheiras nossas, assim. E aí a gente uhum. acaba: "Bom, vamos juntar", se a gente não consegue decidir entre nós, porque além de tudo, somos irmãos e tem sempre aquelas, né, Sim, né, aquela aquelas coisa de irmão, briguinhas né. de irmão. Mas, assim, nunca teve problema, porque a gente consegue alinhar com as outras pessoas e ver Uhum, tomar uma decisão, um rumo que faz sentido para todos os colaboradores, né. Então a gente tem sim, umas decisões que a gente leva para o grande grupo uhum. e percebe qual o feedback de cada um, assim. O que que É faz muito mais sentido, né, então é. seguir. Sim. Bom, e durante a trajetória da No Harm, assim, imagino, né, que vocês já passaram, né, você mencionou perseverança como a palavra que define sua trajetória, então imagino que vocês já passaram por diversos desafios, e tiveram, né, que propor soluções, buscar soluções à medida que elas aparecem, até um papel de um fundador mesmo, né. O crescimento da No Harm até o momento, você acha, assim, que foi mais linear ou teve algum momento que, sei lá, vocês, né, durante conforme vocês foram avançando no projeto, teve algum momento, assim, que você pensou: "Poxa, acho que devíamos ter repensado tal coisa", ou, teve, assim, algum desafio específico ou uma oportunidade que fez você duvidar por um momento se vocês estavam no caminho certo? O Henrique fala muito de alinhamento dos astros, né. Eu sinto, assim, que a No Harm realmente foi uma história de alinhamento dos astros. A gente nunca Olha, pensou em uma coisa que a gente fez que não deveria ter sido feita, né. Porque as coisas foram surgindo no momento certo, parece, assim, e olha. tudo foi alinhado, tipo assim, a questão da professora dele ter aceitado trocar o projeto, várias pessoas se juntando ao nosso projeto, Uhum, acreditando no propósito, então muitos voluntários, muitas pessoas torcendo por nós. uhum. Pessoas que
só conhecem a No Harm e aí vê um edital muito relacionado com a No Harm, vai lá e manda para Envia nós. pra Então, assim, parece que todo mundo tá trazendo essa energia boa para a No Harm conseguir chegar onde ela tá chegando, assim. uhum. Não teve nada que a gente tenha dito: "Ah, bah, poderia ter feito diferente". Eu não Não lembro de vê nada, essa assim. Mm-mm. que legal. Bom, Ana, e no caso, assim, de, né, uma startup sem fins lucrativos, né, que é o caso da No Harm, é um pouco diferente, né, a maneira, por exemplo, que você arrecada investimento, né, de uma startup convencional. Eu queria saber se você pode falar para a gente quais caminhos que existem para isso, ou fica restrito aos grants que vocês aos editais, né, que você comentou? Tem alguma outra forma? Como que funciona no caso de startups sem fins lucrativos? É, então, a gente fica, precisando dos investimentos sociais, né, dos grants, Uhum, mas a nossa solução e é importante a gente já trouxe isso em outros momentos para em locais onde tem mais, empresas sem fins lucrativos, que é importante essa organização ter uhum, uma forma de receber uma renda recorrente. Porque é muito uhum. difícil de tu só depender de projetos, né. Como é que tu vai construir uma Sim, base, uma administração que tem os seus custos mensais fixos, fixos, né. sem ter uma receita recorrente, né. Sim. Quando os projetos têm que ser um extra, que tu vai dedicar Hum, para aquele projeto. Tu precisa assim como a gente fez, né, e deu super certo, por isso que eu não consigo imaginar uma coisa que a gente precisasse modificar, uhum, porque por mais que a gente não cobre dos leitos SUS, a gente tem uhum, uma receita recorrente dos leitos privados. Nos limita um pouco uhum, mais para crescer, porque a gente depende dos grants para ajudar nessa questão do ambiente SUS, né, principalmente uhum. não só o leito privado ajuda na a implantação do SUS, mas a gente tem muito mais hospital SUS do que privado. Então, para Sim, com pagar certeza. essa conta, a gente precisa ter os grants e, para ir para atenção primária também precisa ter esse investimento social. Os grants, né. Então, mas tu precisa ter um básico, uma receita recorrente que vai pagar a administração, né, Os principal, fixos né, mesmo. da Acho empresa. que foi daí então que vocês tiveram essa ideia de, né, sabendo disso, vocês tiveram a ideia de falar: "Olha, vamos então decidir cobrar, né, um valor justo aqui dos hospitais privados e isso mantém a gente ativo, funcionando, e aí a gente consegue fornecer, sem custos para o SUS", né. Isso, isso. Claro que quando a gente desenhou isso, a gente não imaginou a gente sabia que tinha mais SUS, mas a gente achava que a gente conseguiria pagar os hospitais SUS todos com esse 30% de leitos privados que tem no Brasil, né. Uhum. Só que agora a gente está vendo que a quantidade talvez isso poderia ser diferente, mas a gente não tem uma Uma fórmula resposta final para ainda. conseguir pagar todos esses SUS, né. A gente tem alguns hospitais aguardando que a gente tenha condições de implantar, ainda mais com essa divulgação, né, da Uhum. Time e todas as divulgações que vieram depois, acaba que muito hospital privado, entra, Fica mas sabendo, né. mas a gente É. tem esse gargalo de implantação, então a gente tem que Aham. esperar o SUS para poder implantar os próximos SUS, né. Então a gente vai Uhum, implantando de acordo com a nossa capacidade de implantação. uhum, E isso depende de pessoas, e pessoas que implantam, são bem caras, né, para a gente uhum. conseguir aumentar nosso time e diminuir essa represa de hospitais, né, que 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 tá tendo nesse momento. estão na fila de espera, digamos É, a assim, fila de né, então. espera para implantação. Ana, e das primeiras pessoas, né, as primeiras pessoas, eu digo, os primeiros hospitais, né, que disseram sim, então, para No Harm, e dentro dessa pergunta eu acho que eu quero chegar, assim, num ponto de que a gente sabe, né, que hoje, acho que principalmente uns 2, 3 anos com a popularização do ChatGPT, né, todo mundo tem um pouco mais de conhecimento, assim, de inteligência artificial, né, e tem aquela coisa, né, de que, a inteligência artificial vai substituir a pessoa, né, eu sei que o seu posicionamento é sempre de
ser um suporte de decisão, né, para o indivíduo, no caso aqui o farmacêutico, mas vocês encontraram, assim, resistência de farmacêuticos ou de administradores hospitalares quanto a isso, assim, de tipo: "Ah, vou ajudar a implantar alguma coisa que vai me substituir", assim, teve isso? Sempre tem essa ideia de que a gente vai substituir, né, mas o farmacêutico que está na ponta e vivendo aquela dificuldade, ele não tem tanto essa preocupação, Uhum. ele quer resolver o problema dele, Problema né. imediato ali, né. Problema diário que ele tem de, hã, ter essa dificuldade de avaliar, de não se sentir seguro na hora de avaliar, de priorizar os pacientes que têm mais Uhum, risco. E hoje em dia tem vários hospitais que usam a aplicação de um score manual para cada paciente. E aí, pra definir a prioridade. Só que uhum, se tu não tem tempo para avaliar, tu vai ter tempo para aplicar um score? com Aí certeza. no tempo que tu aplicou o esporte, tu podia estar avaliando outros pacientes, né, e aí É. será A que faz conta não fecha, sentido? né. É. E aí então a gente traz essa priorização automática, e acaba que o farmacêutico que tá lá quer resolver a dor dele, né. Uhum. Acaba que quando ele conhece a plataforma, né, essa possibilidade de fazer isso, né, de forma mais rápida, mais eficiente, então isso já, eh, convence ele então, né, assim, você Tem farmacêutico que chora no meio da demonstração, porque não acredita no que tá quanto difícil, né. aquilo vai ajudar, sabe. E às vezes é difícil de convencer o gestor de que aquilo é importante, né. E quem Uhum. faz esse convencimento é o próprio farmacêutico que está sofrendo no dia a dia, Hum. com a falta de um apoio à tomada de decisão. Tipo, Uhum. muitos farmacêuticos não olham interações medicamentosas, porque não tem tempo para Não olhar. tem tempo. Se tu tiver que olhar uma a uma, colocar numa plataforma e olhar todas as interações, tu não faz mais nada, né. Sim, não consegue dar conta das demandas do dia, né. Não, é. Com certeza. Ana, e a gente sabe, né, que tem toda essa questão aí sobre a discussão, né, de inteligência artificial e com relação à ética na saúde, né. Como que você vê isso? Que tem sido feito nesse caso ou você acha que ainda são os desafios dessa área? Eu acho que a gente aprendeu bastante com a Fundação Gates nesse sentido, na parte de ética e trazer para o Hum, algoritmo essa visão ética, principalmente do tipo de dado que tu tá usando, o que que tu tá usando, se aquele dado, ele não está enviesado de acordo com aquele ambiente que tem aquele dado. uhum, Então, esse olhar de quem entende os dados que está sendo trabalhado é importante na hora da construção do modelo, né. uhum, Então, quando tu está trabalhando com dado de farmácia, tu tem que ter um farmacêutico ali para avaliar e se faz sentido usar daquela forma, se não tem que normalizar aqueles dados, fazer um tratamento, pré-processamento daqueles dados para que eles sejam utilizados e gerado um algoritmo, né. Então tu tem uhum, que ter um profissional que entende daquele dado. E ter esse olhar de diversidade para um modelo que tu está trazendo. Se tu vai, por exemplo, buscar em evoluções doenças, né, será que todas as doenças estão contempladas ali? Será que a gente tem doenças hum, raras ali, né, doenças negligenciadas? Então, assim, tu tem que ter esse olhar com o conhecimento do assunto, uhum, né, para desenvolvimento de modelos, e aí tu tem que ver cada modelo, cada objetivo, tu tem que analisar se aquele dado está adequado para usar para aquele propósito específico. E naquele outra coisa modelo. importante é a questão da explicabilidade. Tu trazer sempre para aquele modelo, ou para o profissional que está usando aquele modelo, por que que ela tomou aquela decisão. Na No Harm, a gente tem um algoritmo que define o que que é padrão, o que que não é padrão, né, o que que é comum prescrever, o que que não é comum. E a Uhum, gente traz, ao clicar no medicamento, por que que aquele score foi dado para aquela prescrição, para aquele item de uhum, prescrição. Então, assim, dipirona 1000 miligramas, de 6 em 6, tu clica, ele vai ser comum, né, então tu uhum, clica nele e vê o mapa de como a dipirona é prescrita. E quantas uhum. vezes foi prescrita de cada forma, para explicar por que que tu deu aquele score. Então, Daquele assim, é score. importante na ferramenta que tu tem, e eu acho que o ChatGPT, ajustou isso, né, por exemplo, antes ele trazia a resposta e não te trazia nenhuma fonte.
Hoje ele já traz algumas fontes, não é tudo que tem Sim. fonte, mas, Uhum. assim, ele traz algumas fontes pelo menos. E se tu pede, ele te traz mesmo, daí ele traz: Ok. "Ah, eu quero uma fonte disso que tu tá me falando, Disso. tomou decisão de dizer que é essa a verdade, baseado no quê?", né. Uhum. Então, a mesma coisa, principalmente no caso de uso na saúde, né, tu tem que Sim. ter explicação daquilo que está sendo trazido como verdade, né. Como verdade, com certeza. E você comentou dessas especificidades, né, além de ser caso, imagino que com relação à prescrição, né, que você, consegue na literatura, né, tem também a ver com a rotina ali do hospital, né, com a prática daquele hospital. E, bom, com o reconhecimento agora, né, de vocês, da No Harm, sei que vocês receberam convites aí para ir atuar em outros países, né, também. Mas vocês decidiram, né, ficar e focar no Brasil, pelo menos, né, por enquanto. Aham. É uma decisão, assim, que você acha que a longo prazo funcionaria ou é mais específico para o Brasil? Como que você vê essa Hum, questão? não, eu acho que a No Harm é internacional, é um problema que acontece no mundo inteiro. No mundo A inteiro, gente né. já conversou lá na época que eu ainda trabalhava no Conceição, eu lembro que eu tinha filho pequeno, o Conceição, e acordava de madrugada para conversar com o pessoal de Portugal, que a Olha, gente tinha, os primeiros contatos com o pessoal de Portugal, e a gente viu que a situação era exatamente a mesma do que o Brasil. olha. Então eles não tinham condições de avaliar todas as prescrições, não tinha um padrão de avaliação, né, que é a mesma Uhum. coisa que eu te falei, depende do farmacêutico, da experiência do farmacêutico que está ali. Se entra um Sim. farmacêutico novo e a pessoa não tem experiência, Pode ser que que, avaliação né. que ele vai fazer, né? Sim. Então era o mesmo problema. Na Aham. Austrália, a mesma coisa, a gente conversou Olha. com o pessoal de lá, que meu irmão, mora na Austrália, então a gente Ah, conversou com o pessoal de lá, já conversamos com o pessoal dos Estados Unidos, e é a mesma situação, é exatamente igual. ou Então seja, então assim, não é um problema específico do Brasil, né, que você não vê é, que todo mundo. é um problema internacional. Legal. Ana, e a No Harm, ela atua principalmente, né, você comentou dos efeitos adversos e a questão do fluxo no fluxo do medicamento, né, essas são as 2 frentes que vocês ainda atuam hoje. Explica um pouquinho, para quem às vezes não eu sei que no final a gente vai deixar todos os links aqui para quem quiser, quem não tiver, né, ainda a par do que a No Harm faz, mas se você puder explicar um pouquinho de como vocês atuam hoje. A gente tem ampliado um pouco a nossa atuação, né, a gente começou então nessa revisão das prescrições, mas, também nessa parte de detecção de eventos adversos, né, nos textos clínicos, que ajuda bastante, principalmente o núcleo de segurança do paciente dos hospitais, o setor da qualidade, né, focado nisso. Então a farmácia clínica, o setor da qualidade, e a gente tem ido também para o controle de infecção, que a gente acredita que é muito importante a questão da Sim. infecção, né, que a gente tem muita resistência bacteriana em função do uso inapropriado dos antimicrobianos. Então, a gente focou também em ferramentas para ajudar o controle de infecção nessa avaliação, né, nessa auditoria dos antimicrobianos dentro do hospital. Que é fundamental, na verdade, não só dentro do hospital, né, mas por enquanto a gente está dentro do hospital vendo essa parte de Uhum, controle de infecção. Mas a gente acredita que o impacto dessa resistência das bactérias, né, também se dá na atenção primária. E aí a uhum. gente tem esse interesse de tentar apoiar isso também na atenção primária. Que é o que vocês estão expandindo hoje, né, Isso. do cuidado terciário para atenção primária. Essa operação, então, na atenção primária vai ser uma extensão, você acha, do que vocês vêm fazendo já nos hospitais? Sim, é uma extensão, mas a gente tem que adaptar a essa realidade, né. Então a gente Uhum. teve que integrar com o eSUS, né, que é o Hum, Prontuário Eletrônico do Cidadão, e aprender a trabalhar com eSUS, né, e tudo, e hum. entender o fluxo do medicamento dentro da atenção primária, que é um pouco diferente do hospital, que é muito mais no mesmo local, né. E dentro da atenção primária, a gente tem o médico prescrevendo num local, o farmacêutico avaliando em outro local, o paciente vai do posto de saúde para a farmácia para retirar o medicamento, alguns medicamentos ele tira dentro do próprio posto. Do Então próprio, uhum. assim, é uma dinâmica bem diferente que a gente tem que adaptar, né. Mais complexa parece, né, com É mais mais com variáveis envolvidas, né. bem mais complexa, mas a gente fala que a gente indo para atenção primária, a gente deixa de enxugar gelo, né, porque o hospital, Sim.
se a gente deixar, se a gente fizer com que o paciente não vá para o hospital, é melhor, né, porque tu Com tem certeza, diminui, aumenta a né, o eficiência do sistema de saúde, né. sim, muito bom. Então, ou seja, tá tudo integrado ali, né, nos finais, né, tá tudo Exato. integrado. Era o nosso sonho, só que a gente precisava de investimento social para isso, né. Sim. E a gente tendo essa oportunidade com o Juntos pela Saúde, que é patrocinado pela Humane e pelo BNDES. E Uhum. aí Que agora a foi? gente ainda está em outro projeto de transição do cuidado e de melhoria da atenção primária com a Humane exclusivamente, que é a navegação do cuidado. Legal. Ou seja, muitas oportunidades aí ainda, né, de crescimento no futuro, com certeza. Muito Ana, eu queria te perguntar sobre, né, a lista da Time, quando foi divulgada. Eu queria saber, assim, fiquei com curiosidade, é algo igual o prêmio Nobel, por exemplo, que a pessoa não sabe que ganhou ali e eles te ligam te avisando, ou que ganhou no caso, assim, né, que foi reconhecido, né, que tá entre os reconhecidos, ou você já sabia, eles já haviam te sondado aí, ou foi uma novidade, uma, né, pra você quando aconteceu? Foi muito interessante esse fluxo. A gente o Rest of a revista Rest of World, que é vista pelos Uhum. americanos, ela divulgou o nosso projeto do Juntos pela Saúde, né. E aí, Hum. através dessa divulgação, que essa no site, né, Rest of World, Uhum. e, os americanos, hã, tem uma publicidade lá para os americanos, né. E a gente acabou sendo visto pelo pessoal da Time por causa dessa reportagem do Juntos pela Saúde na Rest of War. E aí eles pediram uma demonstração para nós, que era a única forma de se comunicar conosco através do Uhum. site. E foi muito engraçado quando apareceu ali Time, eu: "Como assim?". Mas era para fazer uma reportagem conosco. Ah, E tá, até aí então não tinha nada assim de uhum, não, daí a gente foi conversar com eles, eu, meu irmão, um colaborador nosso, o Marcelo Silveira, fomos conversar, assim, sem nenhuma pretensão, assim, conversar, contar um pouco da história, e aí de repente eles decidiram lá que eu ia ser a representante da No Harm, né, dentro aham. da lista das 100 mais influentes do mundo em inteligência artificial. Então assim, foi a gente legal, Te pegou totalmente de acreditou, surpresa. totalmente. Você imaginava, assim, né, tudo que ia mudar? Eu acredito que muita coisa mudou, né, a gente comentou antes aqui de começar esse episódio, né, agora você, né, que até foi até né, uma gratidão, assim, muito grande da minha parte você ter aceitado esse convite, porque você recebe agora, né, convites, assim, de BBC a Globo, né, então, assim, mudou alguma coisa, assim, pra você além disso? Como que tem sido esses mais pedidos de entrevista, além disso, como que tem sido seus últimos meses, assim? Realmente, eu tive muito mais trabalho em relação a isso, de selecionar também o que que eu vou poder conseguir aceitar, a Sim. entrevista e participação de eventos. A gente tem que focar no nosso trabalho, a gente teve muita Uhum. movimentação de pessoas dentro da No Harm, né, até por causa dessa Por causa visibilidade, disso, né. né. Então a gente teve que focar nas demandas internas e foi difícil para mim dizer não para as coisas, é uma coisa que eu tive que aprender. A dizer Sim, não para as coisas, porque eu não consigo assumir tudo, não consigo, aceitar todos os convites, assim. sim, Então acaba que eu tenho que selecionar o que faz mais sentido para não harm, né. sim. Então eventos que acabam sendo muito trabalhosos para mim, ir até um local, então eu Uhum, acabo aceitando mais, demandas remotas, né, que eu não tenho que ir até o local, porque uhum. esse deslocamento é o tempo que eu acabo Sim. fazendo as coisas mal feitas, né, durante esse período, É, por mais que tudo a gente faça remoto, é muito esse deslocamento é muito cansativo. é. Dividir a atenção, né, o Isso. deslocamento, tudo isso. Então eu tive que saber dizer não para as coisas, que é uma coisa difícil para mim, tem que trabalhar internamente Sim, isso. sim, acho que muita gente Hã, tem dificuldade, né, e eu priorizar também, né, igual você falou, né. Exato, saber priorizar, isso eu tive que reorganizar, né, os pensamentos, a gente está com uma consultoria para ajudar nesse sentido, de saber priorizar as coisas e Legal, entender qual é o objetivo da No Harm, conseguir organizar o que que eu vou conseguir aceitar, o que que eu não vou conseguir aceitar, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Então, assim, sim, tive que trabalhar bastante isso, sim. Mas é sim. bom, é importante, né.
sim. É, de uma forma te dá mais trabalho, né, e de outra ajuda na visibilidade e vocês, né, Exato. conseguirem mais. A gente teve, um boom de demonstrações muito grande depois da Uhum, da Time e de toda a BBC e tudo mais, né, que uhum. vem acontecendo, e também retornou, hospitais que estavam em negociação e resolveram, decidir implantar por causa dessa visibilidade, maior. Sim, Então, assim, teve bastante coisa positiva, assim, as pessoas nos conhecem mais, então é mais fácil de fechar acordos, né, sim. porque a gente tá aí sendo Na visto por mídia, todos. né, Então foi positivo nesse sentido, mas eu tive nesse que sentido. reorganizar os meus pensamentos, organizar no harm, em relação à troca de pessoal que teve também em função Uhum. disso. Ou seja, vai se encaixando aos poucos, né, Vai, conforme mas as é coisas vão. legal, é muito legal. Ai, que bom. A gente tá indo aqui então para o fechamento, né, eu queria te perguntar algumas coisas, assim, mais de com relação a insights práticos mesmo, assim, né. Você contou toda a trajetória que é muito bonita, né, da No Harm, de você e seu irmão trabalhando e fazendo esse projeto crescer. Você comentou que, né, você farmacêutica, cientista, né, não tinha formação em negócios, né, mesma coisa do Henrique, né, porque apesar de já ter uma, né, certa familiaridade, você sai da bancada e da farmácia hospitalar para cofundar uma health tech, né, imagino que seja assim, né, um projeto grande quando a gente pensa. Que você acha que você aprendeu, assim, na dor, na prática, mesmo que você ache que você gostaria que sei lá, tivessem te contado antes, tem alguma coisa que vem em mente? Eu acho que o mais importante foi a questão da validação da nossa solução, né. Então, assim, o pontapé inicial, acho que de qualquer startup deve estar focado nisso. E uma coisa Uhum. que eu vejo de conversas com outras startups, né, é que a pessoa já quer ganhar dinheiro na primeira No começo. implantação, né. Eu acho que isso é fundamental, assim, tu precisa disso, tu precisa validar teu produto, né. Alguém tem que estar usando, e depois alguém tem que estar pagando, né, para Sim. que investidores, deem valor, né, para isso. Mas o primeiro passo é validar o teu produto e a pessoa, algumas startups querem ganhar dinheiro desde o primeiro passo. Uhum. E tu tem que ter um investimento, né. Esse investimento é tu entregar de graça para o primeiro É, cliente para validar o teu produto. E mesmo assim não é fácil de não é seguir. fácil. Então eu acho que assim, o que eu aprendi nessa vivência é que a gente precisa dar o primeiro passo e validar o nosso produto para alguém acreditar que aquilo ali tem valor. E Sim, para isso tu precisa entregar de graça. Para mim é sim, o mais importante, assim, para qualquer startup. sim. No começo ter essa expectativa em mente, né, pra talvez não se frustrar aí no caminho que é Tu longo, né. não vai conseguir ganhar dinheiro direto, assim. E a gente, no caso, nem é esse o nosso objetivo, mas assim, Sim, a startup, ela tem esse objetivo, geralmente, né, é sim, ganhar uma dinheiro. startup com fins É, lucrativos, com certeza. convencional. Então, Uhum. se ela quer isso, ela tem que no início ninguém vai acreditar naquilo se tu não provar que tem valor, né. E se Sim. ninguém testou, ninguém validou, não adianta. Ainda não tem valor, né, É, não tem exatamente, né, valor. apesar de você, né, saber, assim, na sua ca faz sentido pra É, você, né, para o fundador, mas é. não faz sentido ainda como um E coletivo, e né. outra coisa que eu vejo é que algumas startups querem vender uma solução, mas não entendem tanto do problema, assim, nem tem o problema às vezes, Hum, não existe aquele problema. E às vezes ele acha que aquela solução e hum. aí quer procurar o problema, mas na verdade tem que partir do problema para criar a solução. Foi o que vocês Então fizeram, né, o problema, assim, já era nítido, né, e aí foi exato. pensar soluções pra tentar resolver aquilo, né. Exato, né. Por isso que às vezes, eu quero fazer uma coisa fantástica e tal, mas tu não tem nenhum problema, tu não conhece nenhum problema Sim, para resolver. Tu quer criar uma solução que ninguém tem aquele problema, aí sim. não vai Não funcionar. interessa a ninguém, né, aumenta a dificuldade, né, É, depois. exato. Ana, se você tivesse, sei lá, aconselhando um doutorando, assim, que tem ou que trabalha, né, que tem um algoritmo, talvez, ali, que está estudando, né, na tese, como foi o caso do seu irmão também, ou a pessoa que às vezes, né, quer transformar aquele conhecimento científico dela em uma startup, que você acha que essa pessoa pode fazer ainda durante o doutorado ou logo após, né, logo assim que sai da academia
pensando aí nessa transição, né, da academia para fundador, por exemplo. Eu acho que entender, fazer projeto de negócio, assim, eu acho que fazer alguma Uhum, especialização de negócio para conseguir entender melhor como funciona. Essa questão do problema, por exemplo, é clássico, né, uma conversa uhum, clássica que se fala em aceleração e tudo, que tu tem que estar resolvendo um problema, né, um problema que existe, uhum, e não que tu vai criar o problema, que sim. ninguém viu aquele problema e, É, né. E na farmácia, por exemplo, é uma coisa às vezes complicado, porque quem sabe do problema é o farmacêutico, mas o gestor, às vezes, não enxerga esse problema. "Tem erro dentro do hospital?" Eu não 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 tá acho nem a que tem, par, né. É, né, tipo assim, será? Mas a gente tem o farmacêutico dentro do hospital para defender essa solução e ele sabe que tem problema e vai trazer para o gestor isso. sim. Sim. Ana, e eu, né, as headlines aí, né, que sempre aparece, né, em torno de você agora, depois da lista da Time, é que vocês nunca quiseram ser milionários, né. E a gente vê que vocês se mantiveram firme aí nesse propósito, né. Aceitaram as dificuldades e falaram: "Não, isso é não inegociável pra gente, a gente vai continuar nesse caminho", né. Você acha que tem alguma coisa, assim, que eu imagino que isso seja alguma coisa, assim, que é difícil de se pensar, né, se você tá no mundo de startup, né, a maioria das startups convencionais. Se você acha que tem alguma coisa que é superestimado aí em conselhos que as pessoas dão pra quem está fundando ou quer fundar uma startup, que você acha que não se aplica, no caso, a uma health tech que é orientada, assim, à missão, ao impacto, como a de vocês? É uma questão que foi nos trazida até nessa avaliação para virar uma empresa com fins lucrativos, foi a questão de inflar muito a empresa. Tipo, quando tu Hum, tem um investimento, Tu tu quer vou contratar e não s eu preciso ter uhum, alguém do marketing, eu preciso ter alguém do RH, eu preciso ter, sabe? E tu acaba inflando muito a empresa. E tem gente inclusive que fala que, o importante eu consegui crescer a minha empresa para 200 colaboradores, como se sim, isso fosse uma coisa positiva, né. Porque, assim, até é bom tu ter pessoas, contratar pessoas é muito bom, sim, mas tu tem que manter isso, e isso se torna, hã, sim, a que complexo de custo, fazer. né? A que custo? Precisa mesmo dessas pessoas, a Sim, No Harm, ela precisa ser muito eficiente, porque a gente está entregando de graça para o SUS. Se a sim. gente não for eficiente, a gente não consegue, Você quebra no meio, manter o né, do SUS. processo, né? Exato. Então quando a gente teve essa avaliação, nos orientaram: "Ah, vocês têm que ter alguém do marketing, vocês têm que ter não sei o quê". Se a gente fosse seguir essa cartilha, né, Essas a orientações, né? gente ia inflar demais e não conseguiria pagar essa conta. E aí tu Hum, fica dependendo de investidor ainda, né. sim, E não é isso que a gente quer, e a gente decidiu por não ir por esse caminho, né, porque a gente acredita que no que a gen da forma que a gente está fazendo. Então a uhum, gente não tem ninguém de marketing, nosso marketing é orgânico, totalmente uhum, orgânico. O Henrique às vezes, né, faz sim, algumas promoções no Instagram ali e tal, mas uma coisa bem pequena e a gente hoje nem tá fazendo mais, porque não faz uhum. sentido, né. A própria divulgação orgânica ela é mais, pega mais as pessoas, né. A mais efetiva, no É, caso, ela é né? mais efetiva. E os farmacêuticos, por exemplo, eles são mais interessados no que vem até dos eventos científicos, do que Uhum, de uma propaganda no Instagram, sim. entende. Eles vão E as valorizar mais pessoas o quê, né. E aí, sim, como eu sou muito convidada para participar dos uhum. eventos de farmácia, acaba que é orgânico, né, e eu Que tenho também que acontece negar assim, alguns né? eventos inclusive, né, porque eu agora Sim. não estou conseguindo fazer tudo. Sim. E acho que essas pessoas acabam que viram também advogados da marca, né, conforme, entendem o propósito de vocês, né, se Exato. alinham, então vocês conseguem Imagina ir tu sendo um farmacêutico do hospital, SUS, recebendo uma ferramenta de graça que está resolvendo o teu problema. Eu vou sim, divulgar essa ferramenta porque, eu vou né, então assim, sim, é orgânico, é natural que a coisa flua, né, sim. desse jeito. A pessoa faz questão, né, de divulgar, né. Exato.
Ana, bom, última pergunta, assim, é sobre a No Harm, né, que oportunidades vocês veem aí para o futuro da No Harm que, sei lá, às vezes não está no radar do público ainda, tem alguma coisa assim que você pode compartilhar pra gente ou essa questão da atenção primária agora que vocês estão focando mesmo, como que tá os planos? Então, a gente quer ampliar essa questão da atenção primária. E dentro do hospital a gente tem alguns interesses de ampliar o uso da No Harm dentro do hospital, assim. Na parte Uhum, de oncologia a gente já tem alguns hospitais que estão usando, mesmo olha. ambulatorialmente, na parte de oncologia, e a gente tem algumas funcionalidades. A gente sempre está criando novas funcionalidades e a gente não Uhum, cobra mais por essas funcionalidades, então acaba que cada vez mais, por mais que tu contrate a No Harm hoje com essa função, com X função, amanhã tu já não vai estar com a mesma e o mesmo valor que tu hum, tá sendo cobrado, tá né. pagando, Então né. a gente sempre traz melhorias e muitas melhorias, que é uma ferramenta, é muito lindo de ver, assim, é uma ferramenta colaborativa. Então a gente Sim, tem mais de 1000 farmacêuticos que contribuem para esse uso, não só farmacêuticos, médicos, uhum, infectologistas que usam, também vão contribuindo: "Ó, quem sabe tu faz essa funcionalidade". A gente tem essa função de priorizar, né, qual a funcionalidade uhum, faz mais sentido para o caminho que a Ana Hanna quer seguir, né. uhum. Ou E seja, vocês também pegam os publicar. feedbacks, né. Isso, E vai atualizando a plataforma e o hospital, recebe aquela atualização de forma gratuita, né, sem ter que exa pagar mais por isso. exa Muito bom. Ana, quem quiser conhecer mais sobre a No Harm, ou mais sobre o seu trabalho, né, ou apoiar também, né, eu sei que vocês têm, vocês recebem sim. doações, vocês podem receber, né. Conta pra gente como que as pessoas podem encontrar a plataforma ou se quiser fazer doações também. Então a gente tem o nosso site que tem até o vídeo demonstrativo da ferramenta, então, assim, para quem quer conhecer um pouco a ferramenta, aquele vídeo é perfeito É o para isso. melhor, né. E, em relação à doação, a gente tem a noharm.ai/doe, noharm.ai/doe, que é onde a gente pode receber doações de qualquer pessoa, né, que tiver Uhum. interesse de apoiar a nossa solução. De apoiar a causa, de apoiar o SUS, né, que é Apoiar o realmente muito SUS. importante, né, pra gente. Ana, então eu vou deixar todos os links aqui na descrição, do episódio, né, para quem estiver vendo ou ouvindo a gente. E vão lá, eu vi o vídeo no site da No Harm, realmente o vídeo é muito bom, muito explicativo, muito interativo, né, então você consegue ter uma ideia aí do que como que realmente essa plataforma pode atuar, principalmente se você é farmacêutico e trabalha, né, em hospital ou agora muito possivelmente na atenção básica, né, nos planos futuros. Bom, Ana, eu queria te agradecer muito, assim, já te falei, né, antes da gravação, mas eu queria te agradecer publicamente por você ter aceitado, né, falar hoje aqui com a gente. Eu sei que o seu tempo é muito corrido ultimamente, e eu queria, assim, parabenizar muito você, seu irmão, todo o time da No Harm, por esse propósito, né, por essa solução que é muito, assim, disruptiva, mas também por esse propósito de vocês e que vocês se mantiveram no propósito, que é uma causa muito nobre, né. Então, assim, parabéns mesmo e muito sucesso aí para o futuro da No Harm. Muito obrigada, Mariana, foi muito gostoso conversar contigo aqui. Obrigada, até mais. Até. De tanta coisa que a Ana falou, um ponto que me marcou foi algo que ela disse muito simples: que eles só chegaram aonde chegaram porque perseveraram na missão e tinham também muito claro o propósito, mesmo quando as coisas não aconteciam no momento ou da forma esperada. Eu acho que essa frase resume muito bem o que é empreender com foco na missão, quando existe o desejo genuíno de transformar ciência em impacto, enquanto se mantém as expectativas também alinhadas. O empreendedorismo com ciência pode ser visto aí de diversas formas e com impacto em tantas indústrias. Se você quiser saber mais sobre isso, assista esse vídeo que eu gravei aqui com a doutora Natália Nadeu e como ela criou uma Deep Tech para trazer inovação para o agronegócio.